É com grande alegria e grande satisfação que aqui estamos de volta. Seja bem-vindo a esse canal. Hoje nós iremos falar sobre os dons espirituais. Iremos falar de forma concisa e de forma breve sobre os dons espirituais de 1 Coríntios capítulo 12, do verso 8 ao verso 11. Os dons espirituais são os dons do Espírito Santo. Os dons que o Espírito Santo concede ao corpo de Cristo, concede à igreja, concede a cada cristão. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 4, diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Portanto, aqui a Bíblia deixa clara que os dons espirituais são diversos, mas o Espírito é o mesmo, ou seja, é o Espírito Santo e apenas o Espírito Santo quem concede esses dons espirituais. Portanto, os dons espirituais são de propriedade do Espírito Santo. E o que é os dons espirituais? Os dons espirituais é uma capacidade espiritual que o Espírito Santo concede ao cristão com um intuito, com um propósito. Esse propósito é para a edificação da igreja. 1 Coríntios capítulo 12, verso 7 ainda diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Ou seja, o Espírito Santo concede os dons espirituais a cada cristão com um propósito. E qual é esse propósito? Visando a edificação da igreja. Portanto, os dons espirituais são capacidades espirituais que o Espírito Santo concede aos cristãos com o propósito de trazer a edificação para o corpo de Cristo, com o propósito de trazer edificação para a igreja. Do verso 8 ao verso 11, ou melhor, ao verso 10, aqui nós vamos ler novos dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, verso 8 diz assim: porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Portanto, aqui, 1 Coríntios capítulo 12, verso 8, vai falar sobre os dois dons espirituais. O primeiro dom é o dom da palavra de sabedoria. E que fique bem claro que não é o dom da sabedoria. Não existe o dom da sabedoria. O que existe é o dom da palavra de sabedoria. E essa sabedoria que a Bíblia se refere não é uma sabedoria que vem do intelecto humano. Não é uma sabedoria que provém do conhecimento do homem. Não é uma sabedoria que provém de livros, tampouco de faculdades. Essa palavra de sabedoria que é o dom, é uma sabedoria que provém de Deus, é uma sabedoria que procede de Deus, pois Romanos capítulo 11, verso 33 diz que a sabedoria de Deus, ele diz assim: ó profundidades, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Então a sabedoria de Deus, ela é profunda. E Jó capítulo 11, do verso 7, verso 8, vai dizer que a sabedoria de Deus, ela é mais alta do que os céus, mais profunda do que o abismo, mais larga do que a terra, mais extensa do que o mar. Portanto, o dom da palavra de sabedoria é uma sabedoria que provém de Deus. E o Espírito Santo concede essa sabedoria ao cristão para a edificação da igreja. E esse dom da palavra de sabedoria se manifesta em vários aspectos da vida. Primeira manifestação que essa palavra de sabedoria pode ser manifestada é na interpretação de sonhos. Portanto, o dom da palavra de sabedoria se manifesta na interpretação de sonhos. A pessoa que tem esse dom da palavra de sabedoria pode interpretar sonhos. Isso nós podemos ver na vida de José.
Gênesis capítulo 40 e Gênesis capítulo 41 vai relatar que José ele interpreta o sonho do rei Faraó. Bem como também na vida de Daniel, que Daniel ele interpreta o sonho do rei Nabucodonosor, bem como o sonho de Beltesazar. Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 5. Portanto, o dom da palavra de sabedoria se manifesta na interpretação de sonhos e na interpretação de visões. Também, esse dom da palavra de sabedoria pode se manifestar na prudência de tratar casos difíceis, casos delicados, casos sensíveis. Essa pessoa que tem o dom da palavra de sabedoria trata com prudência situações, casos sensíveis e delicados. Também esse dom da palavra de sabedoria, ela se manifesta na vida da pessoa para solucionar problemas difíceis. Outra área que essa palavra, o dom da palavra de sabedoria se manifesta é para defender as verdades das escrituras sagradas. A pessoa que tem esse dom da palavra de sabedoria defende as doutrinas bíblicas, as verdades bíblicas com prudência, com sabedoria. É o caso de Estevão. Atos capítulo 7 vai falar que Estevão, com grande sabedoria, vinda de Deus, essa sabedoria, ele defendeu as verdades bíblicas. Portanto, o dom da palavra de sabedoria é uma sabedoria que procede de Deus, é uma sabedoria que vem de Deus. E o dom é uma capacidade espiritual, é ferramenta espiritual, é instrumentos espirituais que o Espírito Santo concede ao cristão para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja. E esse dom se manifesta na interpretação de sonhos, de visões, na prudência de tratar casos sensíveis e casos delicados, e na solução de problemas difíceis e na defesa das doutrinas bíblicas. O outro dom que a Bíblia se refere está ainda no versículo 8 de 1 Coríntios capítulo 12, ainda diz que a outro, mediante o mesmo Espírito, é dado a palavra de conhecimento. Portanto, não existe o dom do conhecimento, assim como não existe o dom da sabedoria, é o dom da palavra de sabedoria. Também não existe o dom de conhecimento, é o dom da palavra de conhecimento. E esse conhecimento que se refere ao conhecimento de Deus. O dom da palavra de conhecimento é um conhecimento que vem de Deus, é um conhecimento que o Espírito Santo concede ao cristão. E a Bíblia vai dizer que o conhecimento de Deus, ele é maravilhoso. O Salmo de número 139, verso 6, o salmista ele diz: Senhor, quão maravilhoso para mim e quão elevado é o teu conhecimento. Sobre o modo elevado que eu não posso conhecer, que eu não posso atingir. E Romanos capítulo 11, verso 33 também diz: ó profundidades, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Portanto, esse dom da palavra de conhecimento que a Bíblia se refere é um conhecimento que vem de Deus. E o salmista ele relata esse conhecimento de Deus no Salmo 139. Ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento, quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, conhece os meus caminhos, a palavra ainda não chegou na minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou falar, tu me cerca por diante, por em volta e por detrás, e sobre mim põe a tua mão. Diante desse conhecimento de Deus, o salmista ele fica surpreso, ele fica extasiado, absorto. No versículo 6 do Salmo 139 ele diz: para mim é elevado demais, sobre o modo elevado, maravilhoso, que eu não posso compreender. E esse conhecimento, o dom da palavra de conhecimento, que é o dom que 1 Coríntios capítulo 12, 8, se refere ao conhecimento de Deus. Esse conhecimento são um conhecimento de assunto e de fatos que apenas está na mente de Deus.
e que esse conhecimento, esses fatos, esses assuntos que estão na mente de Deus, Deus torna conhecido a pessoa que tem esse dom da palavra de conhecimento. E esse dom da palavra de conhecimento se manifesta na pessoa, ela revelar conhecimento, assuntos, fatos, que apenas está na mente de Deus. E também esse dom da palavra de conhecimento é conhecido como dom de revelação. Quem tem esse dom da palavra de conhecimento, essa pessoa vai trazer à tona conhecimento, fato da vida de terceiros que nem outra pessoa conhece, apenas aquela pessoa. E quando aquela pessoa, que essa pessoa está dizendo fatos, assuntos que ninguém mais conhece, apenas aquela pessoa, essa pessoa fica surpresa diante dessa revelação que a pessoa que possui o dom da palavra de conhecimento revela. Portanto, também a palavra do dom de conhecimento se revela também no conhecimento das Escrituras Sagradas. Tem textos bíblicos, capítulos, assuntos, passagens bíblicas, que quem tem o dom da palavra de conhecimento, ao ler as Escrituras, o Espírito Santo joga luz em determinadas passagens, em determinados capítulos da Bíblia, ele passa a enxergar e passa a ver aquelas passagens, aqueles capítulos, de uma forma clara, com conhecimento que vem de Deus. Portanto, o dom da palavra de conhecimento se refere a assuntos e fatos que apenas está na mente de Deus. Também é conhecido como o dom de revelação. Essa pessoa que possui esse dom vai revelar fatos e assuntos de pessoas que apenas essa pessoa conhece, que apenas essa pessoa sabe. E aí vai pular agora para o versículo 9. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro mesmo Espírito, dons de curar. E agora vamos passar para o dom da fé. O dom da fé que a Bíblia se refere, no versículo 9 de 1 Coríntios capítulo 12, não é uma fé natural. Essa fé é uma fé diferente, é uma fé especial da fé natural e da fé salvadora. O que é uma fé especial? É uma fé miraculosa. O dom da fé, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 9, se refere, é uma fé miraculosa. É uma fé diferente da fé natural e da fé salvadora. A pessoa que tem uma fé natural, ela crê em Deus. Ela acredita que pode ter, que ela pode alcançar aquilo que ela projetar para daqui a 2, 3 anos. Isso é uma fé natural. Ela crê que algo de bom vai acontecer com ela. Ela crê em Deus. E a fé salvadora, ela crê que Jesus pode trazer salvação para ela. Portanto, o dom da fé é diferente da fé natural e da fé salvadora. Essa fé que o dom da fé se refere é uma fé especial, é uma fé miraculosa, é uma fé que leva a pessoa a realizar milagres, a realizar coisas que aos olhos humanos são impossíveis. Impossível. E quem tem esse dom da fé, o Espírito Santo concede a essa pessoa intrepidez para orar e coisas extraordinárias, milagres, prodígios acontecer. Depois ainda diz o dom de curar. Quem tem esse dom de curar, essa pessoa pode trazer saúde àquelas pessoas que estão enfermas, aquelas pessoas que estão doentes, com doenças curáveis ou doenças incuráveis, como câncer, como AIDS. E através da oração dessa pessoa, a pessoa que está doente pode receber a cura. O versículo 10 agora. A outra, operação de milagres. E a outra, profecia. E a outra, discernimento de espírito. E a uma, variedade de línguas. E a outra, capacidade para interpretá-las. Aqui, no versículo 10, vai falar sobre 4 dons espirituais. O dom de operação de milagres, o dom da profecia,
o dom de discernimento de espírito, o dom de línguas e o dom de capacidade de interpretação de língua. Portanto, o versículo 10 de 1 Coríntios capítulo 12 vai revelar 4 dons. Primeiro, a operação de milagres. Aqui quem possui esse dom, operação de milagre, tem capacidade, poder espiritual concedido pelo Espírito para realizar diversos milagres, diversas curas. E isso é algo extraordinário. O livro do Atos dos Apóstolos, ali nós podemos ler vários milagres, vários prodígios operados pelos discípulos através do Espírito Santo. Depois vem o dom da profecia. Esse dom da profecia, ela é um dom que o Espírito Santo concede à pessoa para revelar, para falar coisas que aconteceu no passado, no presente, ou que vai acontecer no futuro. E eu quero pontuar alguns pontos aqui nesse dom da profecia. O dom da profecia, ele é divino, ou seja, vem de Deus. No entanto, o canal é humano, é concedido a uma pessoa. E quem tem esse dom, o dom da profecia, ela vai revelar assuntos do passado, do presente ou do futuro. E nós podemos também estar atentos a esse dom da profecia, porque sendo a origem divina, ou seja, vindo de Deus, entretanto, o canal sendo humano, é a pessoa humana que vai transmitir, essa pessoa pode falhar, essa pessoa pode errar. É por isso que nós devemos julgar a profecia. 1 Coríntios capítulo 12, versículo... 1 Coríntios capítulo 14, versículo 27, diz isso. No caso de alguém falar em outras... Não, versículo 28. Mas não havendo intérprete, fica calado. Tratando-se, ou melhor, versículo 29. Tratando-se de profeta, fale apenas 2 ou 3, e os outros julguem. 1 Coríntios capítulo 14, verso 29. Tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Portanto, nesse dom, o dom da profecia, tem que haver alguma cautela. Por quê? Porque como o canal é humano, a pessoa que vai transmitir essa profecia é um homem, uma pessoa, pode errar, pode falhar. É por isso que nós não devemos pautar a nossa vida espiritual através de profecias. Se for de Deus, essa profecia vai se cumprir. Se for de Deus, nós devemos perceber se aquela pessoa que está com esse dom da profecia, está falando essa profecia, procede de Deus ou não. E 1 João capítulo 4, versículo 1, o apóstolo João, ele diz que nós devemos não dar crédito a todo espírito. Diz assim, 1 João capítulo 4, versículo 1, ele diz: amados, não deis créditos a todos espíritos, mas provai-os se vem de Deus ou não. Portanto, nós precisamos provar os espíritos, não acreditar de primeira. Diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai-o os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Portanto, nós devemos julgar a profecia, nós devemos realmente não dar crédito, logo acreditar em qualquer profecia, mas devemos julgá-la. E até mesmo porque corre um grande risco de a profecia ter origem em demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo ele vai dizer isso. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecer a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Portanto,
nessa área, no dom da profecia, nós devemos julgar a profecia e não dar crédito a todos os espíritos, mas provar se vem de Deus ou não. Ainda 1 Coríntios, capítulo 12, verso 10, vai falar sobre outro dom, o dom de discernimento de espírito. Esse dom de discernimento de espírito é uma capacidade espiritual que o Espírito Santo concede à pessoa para perceber se aquela atitude, aquela ação ou aquela manifestação provém de Deus ou não. Portanto, quem tem um dom de discernimento de espírito, ele tem a capacidade para perceber tanto o que está acima da superfície, bem como o que está abaixo da superfície. Ou seja, quem tem um dom de discernimento de espírito, percebe ver não só a ponta do iceberg, mas também o iceberg todo que está por baixo da superfície. A pessoa que tem um dom de discernimento de espírito, ele consegue detectar, discernir se aquela manifestação, se aquela prática provém de Deus ou não. E o próprio Senhor, o nosso Mestre, Cristo falou em Mateus capítulo 7, verso 15, de que falsos profetas iriam vir, iriam se levantar. Mateus capítulo 7, verso 15 diz isso. Mateus capítulo 7, verso 15. O próprio Cristo diz isso. Mateus capítulo 7, verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Portanto, nós devemos acautelar dos falsos profetas. E quem tem um dom de discernimento de espírito tem essa capacidade de perceber se aquela manifestação, se aquela atitude, se aquela prática provém de Deus ou não. E o dom de discernimento de espírito é importante para que a igreja não venha estar debaixo de dissimulações, debaixo de enganos de espíritos demoníacos, de espíritos enganadores. A pessoa que tem esse dom de discernimento de espírito tem essa capacidade de perceber, de ver, não só aquilo que está por cima da superfície, mas também aquilo que está por baixo da superfície, ou seja, aquilo que está por trás daquela atitude, daquela ação, daquela manifestação. E depois, 1 Coríntios capítulo 12, verso 10 ainda vai falar sobre o dom de línguas. Esse dom de línguas tanto é uma capacidade espiritual que o Espírito Santo concede à pessoa a falar em outros idiomas, bem como a falar em uma língua celestial. E a Bíblia vai falar que a pessoa que tem esse dom de línguas, em falar em línguas celestiais, ele fala em mistério com Deus. E esse dom de línguas serve para edificar a si mesmo. Isso diz 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2 diz assim. 1 Coríntios capítulo 14, verso 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão Deus, visto que ninguém entende, e em mistérios fala com Deus. Portanto, esse dom de língua serve para a edificação de si próprio. Versículo 4. O que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica. E por fim, o último dom, o nono dom, 1 Coríntios capítulo 12, verso 10, diz a capacidade de interpretar a língua. E a outra capacidade para interpretá-la. A pessoa que tem esse dom a capacidade de interpretar, o Espírito Santo concede a essa pessoa para interpretar a língua celestial que a pessoa que está falando, ou seja, aquilo que a pessoa está falando, ela própria não entende no momento, nem terceiros está entendendo. Por quê? Porque ela está falando em mistério com Deus. Mas quando o Espírito Santo concede o dom da interpretação, na mesma hora, o Espírito Santo dá essa capacidade
para a pessoa interpretar aquela língua celestial e saber qual é a mensagem que está trazendo naquela hora. O dom de língua não é língua estranha, mas língua celestial. E por fim, 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, diz que mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo a cada um como lhe apraz. Portanto, os dons espirituais são propriedade do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem concede a cada um segundo a sua própria vontade. Portanto, os dons espirituais é propriedade do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem concede. Com qual propósito? Para a edificação da igreja. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.